pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o desenvolvimento de aplicações mobile, focado aí na melhoria do design dessas suas aplicações, tá certo? A gente vai tomar como referência aí uma aplicação que eu estou trabalhando junto com um colega. Esse colega ele tem um histórico muito interessante, ele vem da era COBOL, então ele era um desenvolvedor COBOL com aplicações super complexas e completas aí, desenvolvidas nesse segmento, que na época do Delphi 3 ainda, lá em 1998, eu comecei a ensinar ele a desenvolver em Delphi, né? Então na época a gente está falando aí logo do início do Windows 95, 98, primeiras versões de Delphi 3 e Delphi 5, quando a gente começou a trabalhar com isso, esse conceito. E na ocasião já houve aí por parte dele uma mudança no paradigma de programação, né? Uma programação procedural para uma mudança para uma programação orientada a objeto, e além disso também trazendo uma interface, né, digamos, do MS-DOS na época, para uma interface em janelas do Windows. Então esse colega ele já veio dessa mudança, eu não tive essa oportunidade, eu comecei o meu desenvolvimento, minha história de desenvolvimento já no ambiente desktop Windows, e agora esse colega eu estou passando ele, migrando ele para o desenvolvimento mobile. Então ele demonstrou interesse por isso e começou a buscar pequenas aplicações para desenvolver nesse segmento. Então ele trouxe para mim a primeira aplicação dele, que eu quero usar como referência aqui. Foi uma aplicação onde ele já me trouxe ela funcional e veio apresentar para mim um resultado. E eu vou trazer ela para vocês agora para a gente poder começar a conversar sobre design de aplicações mobile, ok? Bom, então muita gente que pode estar vendo esse vídeo hoje pode estar justamente nesse cenário, vindo de uma implementação, de uma lógica de programação, de um conceito, de um paradigma de desenvolvimento para aplicações desktop, computadores e sejam eles de mesa ou notebooks, né? E essa foi a cara aí do formulário que esse meu colega me trouxe para me apresentar. A aplicação, diga-se, 100% funcional para o que ela se propõe. Então ele tem um hobby que é fabricar cerveja artesanal, e ele queria uma aplicação que permitisse a ele controlar os diferentes estágios do processo de braçagem, que chama, né, da cerveja. Então você tem uma série de estágios. Você fabricar uma cerveja pode levar aí até 5 horas, né, no fogo, né, fazendo o processo de braçagem, adicionando diversas etapas ao processo, e essas etapas precisam ser controladas. Então existem as etapas de sacarificação, fervura, lúpulo e serpentina. E entenda, eu não sei nada sobre fabricação de cerveja, né? Ele me trouxe a aplicação para me mostrar, olha que interessante o meu desenvolvimento. Está funcional, rodando no Android. Essa foi a primeira aplicação que ele postou no dispositivo. Então quando ele trouxe a aplicação para mim, ele me mostrou a aplicação funciona, controla já o processo de fabricação de cerveja dele, e ele veio para mim com algumas queixas, né? Poxa, ainda é um pouco difícil controlar esses botões aqui da direita, eles ficaram muito pequenos para eu fazer o clique e assim por diante. Então, somado a essa crítica que ele me trouxe, nessa autocrítica que ele me trouxe, eu trouxe algumas críticas adicionais a ele. Então eu comentei com ele que, olha, a interface do seu sistema está muito pouco convidativa. Esse seria um excelente sistema, por exemplo, para você subir numa loja, numa Apple Store, num Android Market, porque muito provavelmente várias pessoas que fabricam cerveja de modo artesanal como você têm essa mesma dificuldade e com certeza teriam interesse em baixar a sua aplicação. Mas na hora que eles baixarem a sua aplicação, nossa, ela não está agradável para o usuário, né? Ela está muito pouco trabalhada do ponto de vista do design da aplicação. E aí algumas coisas que você já sente nesse design, né, é que, por exemplo, ele não utiliza padrões típicos. Aí organizando a informação de uma forma como ele organizaria na tela do desktop dele, né, e não utilizando conceitos já padronizados, digamos assim, para aplicações mobile. A vantagem de você usar esses padrões é que o usuário final seu já está acostumado a ver esse tipo de padrão em outras aplicações comuns do dia a dia dele, Facebook, Instagram, WhatsApp e assim por diante.
Então você poder aproximar o design da sua aplicação a esses padrões já adotados no mercado é interessante para tornar a sua aplicação mais aceitável para o gosto do seu usuário, tá certo? E aí falando sobre os botões, óbvio que estava difícil a operação. Os botões eles estão muito pequenos, né? E ao lado aí dos temporizadores dos processos que ele precisa controlar. E são tantos botões na tela que ao final é muita informação. Então tem informação demais. Tem informação sobre todos os processos, informação dos tempos, informação em relação a cada tempo ter 2 botões de ajuste para mais ou para menos, né? Tudo isso com vários estilos de cores, formatos e diferentes disposições na tela, o que torna tudo, né, informação demais e resulta finalmente por onde é que eu começo, né? Então na aplicação dele você deveria teoricamente ajustar os tempos nos botões laterais e num primeiro momento clicar lá em cima ali em inicia braçagem, tá? Para que o cronômetro inicie e faça o processo. Então qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente melhorar isso daí. Então eu falei, olha, a sua aplicação funciona, mas eu acho que a gente pode melhorar, tá certo? Então nesse sentido que eu queria trazer um pouco dessa experiência aí para vocês. Talvez alguns de vocês já estejam inclusive desenvolvendo aplicações assim, né? E agora vocês já estejam aí fazendo autocrítica também nas suas próprias aplicações, tá certo? Então a ideia é essa. Bom, a questão é que para quem vem do mundo desktop, o mundo mobile é um incrível mundo novo. A começar pela quantidade e variação de dimensões e aparelhos e formatos disponíveis no mercado, né? Então, esse aqui é uma imagem interessante que traz aí a distribuição, né, dos formatos da Samsung e você vê aí a quantidade de diferentes modelos que estão disponíveis. Então a sua interface, antes de tudo, deve considerar muitas vezes, né, aparelhos de pequeno tamanho, né, muitas vezes até menores do que o que ele testou, por exemplo, até aparelhos maiores, né, como operações em tablets e assim por diante. E ela, obviamente, deve ser responsiva e se ajustar bem a essas dimensões. E não só necessariamente no mundo Android, e aí deu o exemplo da Samsung porque é um grande, né, fabricante, mas também no mundo iOS, né? Então a gente também tem esse mesmo cenário no mundo iOS. Além de tudo, obviamente, em todos os casos, mesmo no caso dos tablets, as dimensões costumam ser menores do que as dimensões disponíveis num desktop. E também não há, na maioria das vezes, a disponibilidade de um mouse, né? Apesar de que alguns dispositivos hoje até têm aquela canetinha, mas na grande maioria dos casos ela não vai estar disponível e você não deve contar necessariamente com ela, a não ser em aplicativos muito específicos, por exemplo, de desenho e etc. Tá certo? Então essa é a grande questão. É você entender que o que você fazia antes no desktop, agora você precisa se adequar a novas dimensões, a uma nova usabilidade, a um novo usuário, tá certo? A um novo mundo. Então, aí você normalmente se faz essa pergunta. Eu faço essa pergunta para todo mundo que eu conheço. Mas vem cá, você é designer, meu amigo? E normalmente a resposta é não. E aí eu respondo, nem eu. Então, assim, óbvio, se você quer tornar suas aplicações mais profissionais, grandes empresas, saiba, têm suporte de designers. Existem excelentes sites hoje em dia onde você pode contratar freelancers de design por preços super acessíveis para fazer esse trabalho por você e trazer para a sua aplicação toda uma carga de conhecimento que vai tornar ela muito mais atrativa para o seu usuário final. Mas eu entendo também que nem todo mundo vai fazer isso. E muita gente também vai querer entrar um pouco nesse mundo de design. Então eu sou engenheiro e, na maioria das vezes, também quero poder, em pequenas aplicações, né, em aplicações pessoais ou aplicações mesmo da minha empresa, poder desenvolver parte desse conceito ou pelo menos ter um suporte melhor para esse conceito. Então não, eu não sou designer por formação, mas de repente eu quero produzir um conteúdo melhor. A ideia é essa. Se você não é designer, né, e você quer produzir um conteúdo melhor. Bom, então a primeira dica que eu queria deixar para vocês é esse site, tá certo? É o Fluid, na verdade tá até errado aqui, ó, é Fluid, tá certo? Deixa eu mudar aqui, ó.
Quem sabe faz ao vivo, que é Fluid, tá certo? Então é o site fluidui.com. Então, fluiduserinterface.com. Então vamos entrar aqui nesse site, pessoal. E quando vocês entrarem nesse site, vocês vão ter a opção aqui de criar uma conta. A criação de contas é gratuito e tudo que a gente vai fazer aqui hoje é com a versão gratuita, tá certo? Sugiro, indico, inclusive, que vocês verifiquem os demos, porque tem vários demos legais mostrando. Eu vou mostrar bem básico aqui o que a gente pode fazer, tá certo? E a ideia é que no momento que você cria a sua conta, ele vai te pedir um project name. Vamos criar aqui um project name, teste. E eu vou indicar aí para que tipo de dispositivo eu estou fazendo o meu desenvolvimento, tá certo? Bom, o ideal é que você escolha inicialmente um dispositivo onde você vai fazer esse desenvolvimento. E muitas das vezes a escolha pode ser por um desenvolvimento, digamos, genérico. Fone 16:9. Então, é um telefone que guarda essa proporção e ele é do tipo Android. Então, vou escolher aqui, tá certo? Eu vou indicar se a minha aplicação vai rodar em modo retrato ou paisagem e vamos criar o meu projeto. O que está acontecendo aqui? Ele está dizendo agora que ele não permite eu criar o meu projeto porque eu estou tentando criar um segundo projeto, tá certo? Então, com a versão gratuita, você consegue aí criar apenas um projeto ou manter online apenas um projeto. Na versão gratuita, eu já criei o projeto desse cliente, que é o que a gente vai ver agora. Então, eu vou dar um close aqui e a gente cai no projeto dele. Então, vamos ver aqui qual foi a minha proposta, tá certo? Bom, a minha proposta foi a seguinte, que a gente dividisse a tela dele em 3 outras telas. Onde a primeira tela, pessoal, seria a tela de apresentação, onde eu vou ter aqui o meu cabeçalho, vou poder configurar a abraçagem, ou configurar o layout da minha abraçagem, e depois eu vou poder executar a minha abraçagem. Então eu tenho 2 abas aqui, tá certo? Vamos ver como a gente cria isso, tá bom? Bom, chego aqui para o lado, vou pedir uma nova janela. Vou arrastar essa janela para cá. Certo? E aqui, ó, eu tenho as opções, wireframe, tá vendo? Eu posso escolher aqui vários acessos. Obviamente os que estão bloqueados são os que não estão liberados na versão gratuita, mas vamos ver o que tem aqui, ó, wireframe. Então eu coloquei aqui, ó, logo no início, ó, tá vendo esse Androidzinho aqui, ó? Foi exatamente isso aqui, ó. Eu cliquei e arrastei. Coloquei aqui, digitei aqui Android. Só para dizer para quem estiver vendo a apresentação que isso aqui é o modelo Android. E aí eu coloquei aqui, ó, mestre cervejeiro, tá vendo ali? Ó. Então eu tenho aqui, ó, diversas opções de cabeçalho que eu posso utilizar, tá vendo? E eu vou fazer um pouquinho diferente, vou botar no lado direito agora. Dá um zoom aqui. Vou botar do lado direito agora esse. Não quero esse não. Vou deixar o menu ali do lado direito. E vou colocar aqui, ó. 2 cliques aqui, eu boto mestre cervejeiro. Vou aumentar isso. Então tá lá, eu começo a configurar a minha aplicação. Bom, aí no caso da aplicação original dele, ele tinha somente uma opção, né, de configuração. Eu estou sugerindo a ele que a nova interface traga um combo box que permita você escolher entre várias receitas. E ele já entregue a primeira versão da aplicação dele com várias receitas com tempos pré-configurados para os processos de sacarificação, fervura, lúpulo e etc. Então ele já fabrica cerveja, já tem várias cervejas que ele já fabricou e conhece os tempos, e eu queria sugerir a ele que já deixasse isso. Então eu botei um combo aqui. Então quando a gente vem aqui, ó, eu tenho as minhas opções, e aqui embaixo, por exemplo, vai ter uma opção do Dropbox. Então vou arrastar e jogar aqui. Tá certo? Vou jogar um Dropbox aqui. E aí eu vou fazendo o meu alinhamento. Perceba que essa aplicação, esse site, eles propõem a desenvolver um protótipo do design do que vai ser, do que seria a sua aplicação final, do que você vai desenvolver ao final, tá certo? Bom, vocês lembram que eu tinha comentado que ele não estava usando um layout, né, de padrão de mobile. Então eu sugeri a ele, por exemplo, que aqui ele use uma lista num padrão de list box, por exemplo, com vários list items, que é o padrão hoje já reconhecido no mobile.
e que aí ele colocasse aqui os processos dele, sacarificação. E, nesse caso, os tempos que estão configurados. Então, isso aqui foi a minha sugestão. Utilização também de ícones, né? Então, poxa, se ele simplesmente agora entra na minha aplicação, ele sabe que ele escolhe uma receita. Se tiver várias receitas e ele não quiser mudar nada, ele simplesmente escolhe a receita e clica em iniciar. Quando ele clicar em iniciar, ele vai iniciar o processo de braçagem, tá certo? Então eu sugeri a ele que botasse botões e assim por diante. Então, pessoal, vocês já viram aqui que a gente consegue construir toda a interface, inclusive com ícones, tá certo? Vamos mudar aqui para ícones. Ó, block frames, material design, tá vendo? Então já com outros padrões de telas e assim por diante, e aqui já trazendo alguns padrões de cores também. Então vamos ver como é que a gente começa a colocar cor nessa coisa aqui, tá tudo cinza, tá vendo? Vamos ver como é que a gente começa a mudar isso aqui. Bom, você tem uma paleta de cores aqui que você pode vir e escolher livremente as cores aqui. Ó. Clico aqui, escolho as minhas cores. Ou eu edito livremente essas cores. Tá certo? Então eu posso fazer isso e escolher aí cores diferentes e dar um layout diferente para meu projeto. A grande questão, pessoal, é que a gente também não entende muito de cor, né? Então, assim, buscar algo que também dê um suporte melhor para isso é bom. E aí eu deixo uma outra dica para vocês. Esse outro site aqui, ó, flatuicolors.com. Então, flatuserinterfacecolors.com. Vamos entrar aqui nesse site. Olha só que interessante, esse site ele traz várias paletas de cores, tá certo? Canadian Palette, American Palette, British Palette, tá certo? Onde você pode escolher uma delas, então eu vou escolher essa paleta aqui, por exemplo. E aí se eu quiser, por exemplo, dar tons de verde, ele já traz sugestões de tons agradáveis para o seu usuário. Então, por exemplo, digamos que eu queira trabalhar com 2 tons de verde na minha aplicação. Eu posso copiar aqui e simplesmente clicar aqui, clicar aqui. Perdoe. Clicar aqui. Simplesmente, ó, colar aqui. E aí, digamos que os itens que não estiverem selecionados, eu quero que tenha um verde mais claro. Então eu posso clicar nesse outro item aqui. Ctrl V. E aí tá lá, ó, eu começo a trabalhar as cores da minha aplicação com um padrão baseado em paletas também já tratadas e pensadas para uma melhor interface com o meu usuário. Tá? Então eu começo a ter padrões de cores mais agradáveis para o meu usuário. Então investiguem depois também esse site, tá? E combinem, né, o desenvolvimento simplificado que você vai ter aqui. Perceba que inclusive algumas das cores que estão aqui, ó, já são bastante semelhantes às cores que a gente encontra na nossa paleta de cores, tá certo? Nas nossas paletas. E combinem esses dois conhecimentos. A possibilidade de desenvolver aqui e também aqui. Bom, então a partir daí, vamos voltar aqui à minha proposta. Então eu propus a ele essa tela inicial, onde se um cara ele quiser, por exemplo, editar a sacarificação, o tempo da sacarificação, ele não vai fazer isso na mesma tela. Ele vai clicar aqui em sacarificação e eu vou abrir uma outra tela para ele, tá certo? Onde, desculpa, essa tela aqui, ele clicou em sacarificação, eu vou abrir essa outra tela para ele. Continuo na configuração, perceba eu estou marcado aqui em vermelho, continuo aqui em configuração, só que agora eu estou vendo o processo de sacarificação. Qual foi a minha sugestão para ele? Poxa, muita gente pode ter dúvidas sobre o que é a sacarificação ou o que ele está exatamente fazendo quando ele vai configurar esse tempo. Então deixa um espaço para você colocar um texto aqui
e coloca agora esse número num tamanho grande, com dois botões grandes e próximos do operador. Então, ao invés de ter N botões na lateral, eu tenho agora os botões sempre ali na parte de baixo. O operador consegue estar usando e pressionando esses botões, por exemplo, só com uma das mãos, tá certo? E para mais ou para menos ele faz esse ajuste. Ou, se ele já terminou de fazer o processo, ele vai poder tanto clicar aqui em braçagem ou como clicar aqui em iniciar e ele vai vir para a segunda tela, onde o processo vai executando cada uma das etapas. Então perceba, o tempo agora vai diminuindo e vai contando aqui, tá certo? E deixando marcado numa cor diferente qual é a etapa que ele está executando nesse momento. E aí o contador vai a cada etapa migrando, pulando para cá. Sendo que a qualquer momento ele pode pausar o processo e reiniciar o processo. Tá certo? Então essa foi a ideia aí que eu propus inicialmente a ele. Bom, perceba que se eu der um zoom out aqui, ó, você vai ver que tem umas setas aqui entre as telas, tá certo? O que a gente fez até agora? A gente mostrou como é que a gente pode criar as telas. Mas eu também posso agora criar link entre essas telas. Olha que interessante. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar um link aqui entre essa tela nova que eu criei e o lúpulo 1 aqui. Ó. Vou deletar aqui. Eu vou clicar aqui no lúpulo 1. Tá vendo? E eu venho aqui na opção link. Quando eu venho na opção link, ó, aparece uma seta. E aí eu vou clicar aqui, ó, na página 3. Pronto. Feito isso, eu linko as coisas que eu quero na minha aplicação. E eu tenho agora a opção de clicar em Preview. Olha que interessante. Quando eu clicar agora em Preview, deixa eu voltar ali para a minha página inicial, voltar aqui no Edit. Start PGS. Aquela página ali tem que ser a primeira página. Então perceba, essa aqui não é a Start Page. Essa aqui, página 1, é o meu Start Page, ok. Eu venho aqui em Preview, pronto, está lá. Então a partir de agora, ó, digamos que eu quero simular para o meu cliente, né, como é que a aplicação dele vai ficar. Então eu vou explicar para ele, olha, então o design que eu propus foi esse, e se o operador, o usuário, clicar em sacarificação, ele vai abrir a tela de sacarificação e vai poder aumentar ou diminuir os tempos, né? Mas ele também vai poder voltar para a tela inicial. Se ele clicasse em lúpulo 1, ó, já está o link novo que a gente acabou de criar, tá certo? Então perceba que a ferramenta ela é muito poderosa para demonstrar a sua aplicação. E aí eu vou agora deletar isso aqui, tá certo? Deixa eu deletar essa tela porque a gente colocou ela aqui só para poder fazer um teste, então delete page. Mas perceba que agora eu posso não só prototipar visualmente a minha aplicação, como eu posso desenhar. Deixa eu reiniciar aqui o meu preview, loading, olha lá. Como eu posso desenhar a minha aplicação, como eu posso aí simular para ele, olha, quando você iniciar, vai ser isso que vai acontecer. E você dá todo o look and feel da sua aplicação para o seu usuário. Isso é muito interessante, pessoal, tá certo? Inclusive com os botões do próprio Android. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, eu queria poder voltar para a tela inicial, tá vendo? Então eu não estou voltando. Então o que eu posso fazer? Eu volto aqui na edição, clico aqui nessa página, clico no meu botão de voltar, crio um link do botão de voltar. Crio um link, por exemplo, para a página inicial. Perceba que quando eu crio o link, eu posso inclusive dizer qual é o tipo de transição, ó, se vai ter um slide, etc. Tudo que você tem no ambiente de desenvolvimento propriamente dito. E esse link também tem as opções de você dizer o que vai acontecer. Por exemplo, é tap, ou seja, só clicar, é tap and hold, ou seja, eu tenho que clicar e segurar, se eu tenho que dar 2 cliques, se eu vou fazer um escorregamento para a esquerda ou direita, e tudo isso pode ser simulado. Então é muito interessante a ferramenta, tá certo? E aí, por último, deixar a última dica aqui, ó. Quando você clica aqui em Preview, aparece um QR Code aqui na direita. Você está vendo esse QR Code aqui? Para que serve isso? Você pode baixar a aplicação do Fluid UI no seu celular e na aplicação, ao abrir a aplicação, você lê esse QR Code. E se você lê esse QR Code, você passa a simular exatamente isso aqui
no seu celular. Então, para o cliente final, ele vai ter inclusive a sensação de que você já subiu a aplicação para o celular. Isso é fantástico, pessoal. Você faz toda a validação do protótipo da sua aplicação. Você vai ter que tomar cuidado, na verdade, para o seu cliente não achar que você já até desenvolveu a aplicação. Tá certo? Então, eu gostaria de deixar essa dica. Espero que vocês tenham gostado. E deem retorno aí. Manda o que vocês acharam. Se vocês souberem de mais links de coisas interessantes que a gente pode utilizar e apresentar aqui no canal relacionado a desenvolvimento e design de aplicações mobile, manda aí que eu vou ter muito prazer em verificar. Tá certo? Num próximo vídeo a gente volta, onde eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento dessa aplicação em Delphi, ou seja, a melhoria, né? Vocês deixarem de ver aquela design que eu mostrei no começo, para ver já essa aplicação aí, como é que a gente faz no Delphi para implementar esse design que a gente prototipou aqui. Tá bom? Valeu e até a próxima!